Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no canal Lições de Amor, com o objetivo de fazer esse nosso estudo sobre a série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 20, a tragédia do cotidiano, que está dentro, nas edições mais novas, do bloco Doenças Contemporâneas, que nós estamos aqui analisando já há algumas semanas. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós sempre dissemos que, porventura, alguém pode chegar nesse vídeo por primeira vez. Nós iniciamos o estudo da obra Uma Integral, a segunda da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles, no dia 3 de janeiro deste ano, e nós pretendemos ir mais ou menos, né, até outubro, até finalizar essa obra, e a gente vai fazer o estudo das demais, né, dessa série psicológica que consta de 16 obras. O livro Jesus e a Atualidade, o estudo dele já está pronto, tem uma playlist específica no canal. Então, nós sempre dizemos que o nosso propósito não é um curso teórico sobre formação de psicologia ou psicanálise, nem fazer psicoterapia de grupo. O nosso maior objetivo aqui é estudar aquilo que Joana de Ângeles apresenta como uma psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, convidando-nos a todos a esse processo de amadurecimento psicológico, evolução espiritual e reflexão sobre os nossos pensamentos, hábitos, comportamentos. Para aqueles que assim desejarem, e nós convidamos a todos para que façam, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo e também na editora Leal, ligada à Mansão do Caminho. Nós aqui não fazemos a leitura da obra, mas recomendamos fortemente que aqueles que assistam este vídeo façam a leitura prévia e que aqui a gente consiga esmiuçar um pouco mais, né, as reflexões para ampliar o nosso entendimento em conjunto. Então, sejam todos convidados a essa reflexão em torno do Evangelho e das suas lições de amor, a disciplina, a autopercepção, a perseverança no bem. Fiquem super à vontade para participar conosco com comentários, perguntas e colocações. Nós apenas pedimos que evitem detalhes da vida pessoal própria ou de outrem, e nós sempre abordaremos, se houverem essas perguntas e comentários no início de cada vídeo. Então, fiquem à vontade e vamos construir juntos este saber sobre nós mesmos. Para iniciar, vamos fazer a nossa prece. Divino amigo, mestre de misericórdia sem fim, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexionar sobre a nossa vida. Te pedimos claridade, entendimento, discernimento, lucidez, para que o nosso pensamento não seja toldado pelas nossas convicções, mas que nós possamos mergulhar em profundidade no teor essencial dos teus ensinos, para a nossa saúde integral, para uma percepção mais realista da nossa vida. Vem ter conosco, Cristo, pela necessidade que nós temos, e envolve-nos na tua santa e divina paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante, que Joana de Ângeles intitula como a tragédia do cotidiano. A gente vai entender que essa tragédia diz respeito à desestruturação do homem, sobretudo por conta da cultura de ódio. Uma cultura social marcadamente de objetificação das pessoas que a gente tem visto na nossa sociedade atual. E como sempre, Joana investiga as causas por trás desse tipo de comportamento ou situação social e individual. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como a gente geralmente faz, vamos fazer agora um preâmbulo, em que a gente vai buscar algumas referências da psicologia, da psicanálise, e também uma referência espírita do próprio Evangelho de Jesus, para poder contextualizar o tema que será tratado pela nossa veneranda. Quando a gente pensa na cultura do ódio, na desestruturação do homem, nós estamos falando de um problema atual que muitas vezes, pela
frequência com que ocorre acaba caindo numa espécie de indiferença por nossa parte, como se fosse algo natural, por ser repetitivo. Joana aborda nesse capítulo, né, de O Homem Integral, essas atrocidades que são feitas. Em outros capítulos também, ela nos refere que o comportamento mesmista, da gente copiar a ação dos outros, muitas vezes nos leva a essa normose, né? A esse sentido de que está tudo certo, tinha que ser desse jeito mesmo. E não haveria jeito melhor para que a gente pudesse tratar essa situação, porque a gente só dá aquilo que a gente pode. E esse comportamento, essa linha de pensamento, nos parece, em muitos casos, um comportamento que reflete uma certa subestimação das nossas capacidades. Né? A gente entende o nosso estado de imperfeição, mas não é por isso que a gente não vai se esforçar para viver o amor com o objetivo de desvanecer essa retórica. Então, quando a gente pensa na cultura do ódio e nela gerando a desestruturação do homem, necessariamente a gente precisa falar sobre essa retórica envolvendo o aniquilamento do outro, que está presente nesse discurso do ódio, na atual sociedade brasileira em especial. É um discurso que vai perpassando as relações sociais e quase sem que nós possamos sentir, vai se imiscuindo no nosso dia a dia e acaba sendo banalizado. Freud, na portentosa obra de 1930, O Mal-Estar na Cultura ou O Mal-Estar na Civilização, ele vai falar que as paixões movidas pelas pulsões são mais fortes do que os interesses ditados pela razão. Então, a paixão pelo ódio é uma das mais fortes que nos ligam a esses instintos primaristas mais arraigados, né? A gente puxa as nossas heranças arcaicas mais beligerantes, mais belicosas. E, por vezes, nos surpreendemos com as manifestações excessivamente violentas e cruéis, que, por um lado, nos deixam estarrecidos, ou pelo menos nos deveriam deixar perplexos, no mínimo, quando nós lançamos tipos de manifestações, né, ignominiosas, atos preconceituosos contra minorias, contra imigrantes, certas religiões, né, gêneros, ideias, orientações sexuais. Né? E a gente racionaliza com muita facilidade, fazendo atuar certos mecanismos de defesa, tentando passar a nossa ação por tolerante, por tolerável. Né? E as redes sociais, elas têm colocado uma lente de aumento nesse processo. Não é que antes não houvesse, mas nunca como agora, nós temos tido tanta repercussão em relação a isso. Então, um comentário xenofóbico, racista, né, que faz apologia à violência contra a mulher, à intolerância à sua emancipação, hoje tem uma repercussão gritante. Algumas pessoas frontalmente se incomodam, partem na defesa, as outras no ataque e tornam-se as redes sociais um grande campo de guerra. E por isso mesmo, as próprias redes sociais têm se tornado certas bolhas antissociais. É como se a gente montasse, como nós montamos na vida real, no espaço virtual, certos guetos, certos nichos, né? Certos ambientes específicos que estão na figura dos fóruns, dos grupos do Facebook, que estão em grupos fechados, que acabam repercutindo discursos violentos e absurdos. E aqui eu nem falei do aspecto político, partidarista, e na polarização que há, né, da turma daquele candidato contra a turma do outro candidato. Né? Então, esses guetos, eles acabam fazendo eco a um apelo desestruturante.
que representam a grande tragédia do cotidiano, que são as faces da violência que se mesclam ao comportamento geral. E justamente por conta de estarem imiscuídos, é difícil discernir aquilo que efetivamente é uma causa que eu defendo, aquilo que é um preconceito que eu sustento, por conta das minhas convicções, que objetificam o outro e colocam o outro como se ele fosse passível do meu comentário pernicioso, degradante, né? E a justiça está aí, atenta a essas manifestações, justamente para poder coibir esse tipo de prática. E o interessante é que Freud, né, há quase 100 anos, aborda em O Mal-Estar na Cultura, O Mal-Estar na Civilização, 1930, um termo que, na verdade, ele não fala por primeira vez em O Mal-Estar na Cultura, mas em textos desde 1914, 1920, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Né? Esse termo, Freud se apropria para explicar essa espécie de hostilidade que nós vemos aparecer na grande maioria dos vínculos humanos e que parecem batalhar contra o êxito dos sentimentos solidários. Embora nós tenhamos esse instinto gregário que nos levem a associações, nem sempre essas associações, agremiações, conjuntos de pessoas são movidas por fins nobilitantes, no sentido de ajuda mútua, de amparo, de socorro, de empatia, né? De colocar-se no lugar do outro, ajudar na necessidade do outro, da própria solidariedade. Mas muitas vezes essas associações são por conta de uma similitude do ódio, né, da violência praticada, né, do desprezo a certas classes, pessoas, posturas, convicções, modos de viver, como se isso estivesse em discussão. E a união dos indivíduos entre si, nesses guetos específicos, onde impera esse narcisismo das pequenas diferenças, passa a ser um bom pretexto para o exercício de uma destrutividade. A gente sabe que a psicanálise discerne a agressividade de destrutividade. A agressividade, inclusive, é uma expressão natural, né? O bebê ávido, ou procurar o seio materno a fim de satisfazer-se em termos de prazer oral e também pela sua fome, é dotado de uma agressividade, a espontaneidade pueril, né, o afã com que se lança em certas brincadeiras, também é uma expressão dessa agressividade que não implica em violência. Mas a destrutividade, essa sim, ela tem um resultado prático de uma ação que o ser se auto-inflige, o que inflige aos outros num mecanismo sádico. Então, quando a gente tem um grupo de pessoas reunidas num pequeno gueto, por exemplo, seja ele um fórum, um grupo fechado, a gente tem o estabelecimento de uma união pelo ódio, embora possa parecer estranho ouvir isso, né? O laço comum desse grupo não é exatamente o ódio de um contra o outro, é o amor narcísico. Esse ódio é projetado para fora, para aquele que é o estranho, o infamiliar, aquele que está contrário ao que eu acredito como certo e ao que eu gosto. Só que a questão não é apenas não gostar ou rejeitar, é por não gostar e rejeitar, desprezar, mas não desprezar para se tornar indiferente. Desprezar para batalhar pela extinção e o aniquilamento, como se eu quisesse roubar a oportunidade daquele ser de viver. Então, isso se dá a ponto de hostilizar com quem não se afina conosco, ou que não pertence ao grupo que nós estamos ali formando, né? Aquela mesma linha de pensamento, aqueles mesmos hábitos que estão expressos no nosso comportamento ou nos nossos processos mentais. Então, Freud vai explicar nessa obra de 1930 que percebe-se nesse narcisismo das pequenas diferenças uma cômoda e relativamente inócua
satisfação de agressividade lançada para as vias da destrutividade, através da qual é facilitada a coesão entre os membros dessa comunidade formada. Do ponto de vista social, quais são os fatores que nós poderíamos elencar como contribuintes para isso, né? A gente poderia imaginar a desigualdade social alarmante que cria diferenças e distâncias abismais entre seres que deveriam estar num patamar de menor desigualdade. A gente vê a polarização política intensa, em que não são apenas os candidatos em confronto, mas os votantes nos candidatos em confronto. É como se a gente pegasse aquela convicção como ponto de honra para as nossas relações. A inversão de valores é como se eu colocasse a minha vida, a vida dos meus, dos que pensam como eu, acima da vida do diferente, o que reflete um pouco da intolerância ao contraditório, da intolerância à frustração, que eu não admito que haja um pensamento contrário. Isso precisa ser aniquilado, anulado, porque me incomoda sobremaneira. E ao invés de eu trabalhar aquilo comigo, é muito mais fácil de eu batalhar para extinguir o que existe do lado de fora. A parte da desumanidade, que a gente vê também graçar, como se uma parte do corpo social não pertencesse mais à raça humana, que a gente está chamando de objetificação, principalmente, aqui eu vou dar um exemplo do público LGBTQIA+. Quantas cenas, assim, alarmantes de violência gratuita, de tentativa de aniquilamento dessas subjetividades, como também dos negros, dos pobres, em certo modo dos idosos, né? Como se depois de certas circunstâncias ou por certos caminhos da vida, eles se objetificassem e passassem a ser atacáveis, né? Do ponto de vista psicológico, a gente também vê uma série de processos funcionando que acabam alimentando essa cultura do ódio. Para Freud, é importante a gente dizer isso, na relação que o sujeito estabelece com o objeto desde a primeira infância, o ódio é mais antigo do que o amor. Ele surge da primeira rejeição externa ao eu narcísico que quer ser satisfeito. Então, o bebê que chora, deseja ser alimentado, ele ainda não conseguiu discernir, né, fazer a sua separação com aquele objeto de satisfação, de prazer e de alimento. Então ele quer ser servido. Desenvolve um narcisismo primário que implica que esse eu ama a si mesmo e busca em si essa fonte de prazer. Mas como ele vai conseguir se autossatisfazer nas suas demandas orgânicas, como ter fome e sede? Necessariamente ele depende de um outro que adivine os desejos, que decodifique o choro, que seja para ele esse repositório continente de todas as elaborações que ele ainda virá a fazer ao longo do tempo. Então ele depende de um objeto externo, embora ele não tenha ainda essa convicção, especificamente falando da função materna, que não necessariamente é a mãe biológica, para que possa atendê-lo nas suas necessidades. Então, enquanto ele chora para ser satisfeito, há um aumento de tensão, justamente pela impotência em que ele se encontra de não conseguir se autossatisfazer e depender do outro. E isso gera um profundo desprazer. É justamente com o alívio dessas tensões que a gente consegue ter uma sensação de prazer. Então, o sujeito, desde essa mais tenra infância, passa da indiferença para o ódio primevo. E é o instinto de preservação que está aqui em jogo, porque a satisfação implica em prazer, quando essa necessidade é atendida, e a privação, por outro lado, implica em desprazer e em ódio. Depois que ele é atendido, depois que o ódio se expressa, né, justamente por conta dessa sensação de desamparo, de desprazer, de alta tensão,
aí sim vem o prazer e, portanto, o amor. Então, dentro desse ponto de vista, a gente percebe como o ódio foi uma premissa para o desenvolvimento o desenrolar, né, dessa experiência. E há quem se fixe nessa posição do bebê não atendido mesmo durante a vida adulta, que é o principal elemento fomentador no discurso do ódio. Então, dentro do ponto de vista psicológico, a gente vê que as raízes são bastante remotas, né? O próprio Freud, ao abordar a etiologia das neuroses, vai puxar a sexualidade infantil e essas primeiras experiências, né, da libido, que mais tarde ele vai diferenciar entre libido narcísica e libido objetal, buscando aí as premissas para o entendimento da nossa posição no mundo e como nós nos relacionamos com os objetos. Então, quando a gente fala em discursos do ódio, a gente está falando, por exemplo, de ataques no campo da internet e das redes sociais virtuais. A gente poderia citar aqui diversos exemplos. Um discurso agressivo, predominado pelo ódio, onde a gente vê expressamente o desejo de aniquilamento do outro, de incitar o dano, que ameaça e encoraja atos violentos, as mensagens preconceituosas, intolerantes, buscando a desumanização, que podem ser, e quase sempre o são, direcionado a um grupo, de um modo geral, a uma ideologia ou a indivíduos em particular, como é no caso, por exemplo, da cultura, né, do cancelamento. O discurso do ódio, ele ao mesmo tempo que une, também divide, né, dentro desse pensamento da psicologia de grupo, e aí começam a aparecer algumas circunstâncias, como o monitoramento, a perseguição, a denúncia sem ser visto. É importante a gente dizer que não existe anonimato da internet, essa é uma percepção extremamente falsa. O pretexto de reivindicar direitos, vestindo para isso a toga de juiz, quando eu me coloco na posição de absolver ou condenar aqueles que, ao meu ver, estão sob julgamento, né? E a culpabilização de situações, circunstâncias, pessoas. É interessante porque, na grande maioria das notícias, por vezes, que a gente vê publicadas, né, na internet, há uma série de comentários valorando moralmente os atos constantes ali. Se a gente tem, por exemplo, né, uma cena de assassinato, já se faz ali o julgamento, a condenação, a absolvição do culpado. Já se levantam hipóteses diagnósticas para o que aconteceu, já se diz como que aquilo poderia ter sido evitado, sem necessariamente se debruçar sobre o fato. Então, a gente vê um conjunto muito grande de opiniões, não necessariamente calcadas naquilo que há de evidências, apenas para manifestar esses sentimentos que, por vezes, estão em desalinho, né? E precisam ser equacionados individualmente primeiro para a convivência social. E agora, nós vamos falar um pouco sobre a referência trazida do Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente no capítulo de número 19, A Fé Transporta Montanhas, há uma mensagem de Kardec no item 6. Eu trouxe essa mensagem porque Joana fala, dentro dessa tragédia do cotidiano, na criação de novos mitos, com o objetivo de nortear as nossas ações, de criar referências, e que muitas vezes essas referências são cegas. E nesse texto de Kardec, ele fala sobre a fé cega e a fé raciocinada. Então vai ser muito importante para o desenvolvimento dos nossos raciocínios. Kardec vai dizer o seguinte: a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Ele diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, o verdadeiro como falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso,
A fé cega produz o fanatismo. Olha como isso é presente na nossa sociedade, atitudes fanáticas por conta da fé cega e que estimulam, alimentam essa cultura do ódio. Assentado no erro, diz Kardec, cedo ou tarde desmorona a fé cega. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então é aquele é porque é, né? Porque eu quero que seja, que denota imaturidade psicológica e fragilidade na fé. Então agora a gente consegue falar um pouco sobre o que Joana de Ângeles nos traz neste capítulo. Ela vai fazer uma espécie de psicogênese do destrambelhamento do homem. Ou seja, ela vai buscar as raízes porque nós estamos tão perdidos. E ela começa dizendo que os conteúdos psicológicos do homem, na atualidade, demonstram grande aturdimento. A gente demonstra uma grande instabilidade emocional, insegurança pessoal. E ela vai analisar qual a raiz, qual a razão desse comportamento, dessa situação. E um dos pontos que ela aponta é a perda do senso trágico do comportamento, como se não fosse nada demais agir do modo desumanizado como nós agimos, a banalização do mal. E essa desestruturação se dá justamente por conta dos choques comportamentais, do alto volume de informações. E a gente esquece de acionar, lógico que esse esquecimento não é consciente, os recursos psíquicos que a gente tem para poder fazer o enfrentamento. A gente prefere manter-se nessa batalha ao invés de mergulhar mais em nós mesmos e fazermos uma autocrítica lúcida. E aí Joana vai dizer que as massas vão eliminando arquétipos ou transferindo-os para indivíduos imaturos, portadores de fragilidade psicológica. Para a gente entender essa assertiva de Joana, primeiro a gente vai ter que recorrer à psicologia analítica para entender o conceito dos arquétipos. Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, né, e citado também por Joana na sua obra psicológica, né, principalmente quando ela traz esses conceitos, observe que quando ela traz conceitos da psicologia analítica, a gente faz a referência, né, a Jung, para que a gente possa explicar, assim também como na psicanálise, quando ela fala sobre neurose, resistência, repressão, e todos esses termos, para a gente entender a origem disso e conseguir entender o que Joana nos traduz, né, nos elucida com essas colocações. Então, Jung, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço, chamava de arquétipos a elementos estruturais da psique, como se fossem matrizes do comportamento humano. Os arquétipos formam a base da organização da nossa consciência. É uma espécie de categoria básica para que nós possamos pensar os processos psíquicos reconhecidos em diversos indivíduos em diferentes culturas. O termo arquétipo vem de arques, antigo, e typoé, marcas ou tipos, e faz referência a essa espécie de estrutura semelhante em todos os indivíduos, com um conteúdo imagístico e simbólico desse inconsciente compartilhado por toda a humanidade, que possibilita a nossa diversa subjetividade, os comportamentos diferentes que nós vamos ensaiar, particulares, e que vão sendo atualizados, ressignificados, reelaborados ao longo das nossas experiências. Então, os arquétipos são blocos essenciais de construção
na estrutura psíquica humana e formam a base dos padrões de comportamento inconscientes que se apresentam à consciência de uma forma típica. Então, o que Joana está querendo dizer com as massas eliminam arquétipos ou os transferem para indivíduos imaturos portadores de fragilidade psicológica? Ela está dizendo que nós escolhemos bezerros de ouro, utilizando uma linguagem do Antigo Testamento. Nós estamos perdendo as nossas referências, que são formas estruturais de se comportar, né? É como se a gente estivesse se destituindo da nossa própria subjetividade para comprar uma cultura de massa. É como se a gente estivesse se dessubjetivando para poder fazer parte de um todo, de uma manada que idolatra, que reconhece como ponto mais alto uma determinada pessoa, né? Que estão na figura dos ídolos, dos mitos, daqueles que são célebres, que são aqueles que eu me coloco na condição de seguir, de copiar os passos, e que ela vai elucidar, que na verdade são portadores de fragilidade psicológica, tão imperfeitos como nós somos. Então as massas retiram, né, essa importância da gente buscar as matrizes do comportamento para vivenciar a nossa subjetividade, para a gente mergulhar no todo, para a gente viver uma cultura de comportamento massificado, né, que todo mundo acaba vivendo de uma forma mesmista, perdendo essa consciência íntima. E ela vai indicar que há uma avalanche das nossas necessidades individuais que muitas vezes estão por trás desses processos. Ou seja, nós temos carências, temos tentativas de preenchimento do nosso vazio existencial, estamos buscando um propósito disponível de prateleira, né? Eu sempre brinco que na nossa sociedade de hoje vende-se propósitos na internet, né? Vem que eu te mostro qual o sentido da sua vida, o que vai te causar felicidade, eu te deixo com um bem-estar ainda hoje, eu te livro do seu sofrimento, te livro da sua angústia, né? Que seria de nós não fosse a angústia? Será que nós pensaríamos sobre as questões mais existenciais sem a dor que nos chega? Então essas avalanches de necessidades individuais é que nos levam para esse movimento massificado que dizem respeito à tragédia do cotidiano. Os nossos conflitos existenciais, há uma obra da série psicológica, né, que a gente vai trabalhar enormemente, exclusivamente conflitos existenciais, mas a gente vê que sempre há uma herança de outras reencarnações solidárias que respondem por esses conflitos de hoje, né? Não é nenhuma novidade. O desaparecimento dos mitos ancestrais individuais, que a gente está falando sobre essa tentativa, né, de aniquilamento, de eliminação dos arquétipos e a desproteção das crenças e apoios psicológicos, né? E como essa fé cega foi substituída pela ditadura da razão com o surgimento de alguns mitos muito frágeis e da agressão, hoje tão constante, inclusive como um valor contemporâneo. Então, vamos entender um pouco isso, né? Vamos entender esse desaparecimento dos mitos ancestrais, a formação de novos mitos mais frágeis e o quanto que isso implica nesse destrambelhamento do ser. No capítulo 10 dessa obra, nós já falamos sobre os mitos. Então, vamos aqui recapitular um pouco a ideia, né? Nesse capítulo 10, Joana fala que a história do homem é consequência dos mitos elaborados para seu pensamento ético e sobrevivência. Então, ela mostra como a presença, né, e a constituição dos mitos é fundamentalmente importante para a constituição do ser. Mitos vêm de narrativa, relato imaginário ou fábula. E diz respeito, a gente conhece
quando a gente fala de mitos, a gente lembra quase que instantaneamente da mitologia grega. A gente conhece essa criação de histórias com a associação entre elementos da natureza com forças divinas, que acabam ganhando uma espécie de personalidade ou divinização. E aí a gente pensa que o objetivo de criar uma história personificando um elemento da natureza num ser divino é entender um pouco mais sobre o nosso próprio desconhecimento. Então, o mito é um modo de explicação para tentar tornar as coisas que antes eram desconhecidas mais conhecidas, criando uma proximidade com o todo, com o Pai, com o cosmos, com o universo. Então, os mitos ensinam muito sobre o comportamento humano e são narrativas que acabam formando o imaginário coletivo de um povo. Nós temos mitos, por exemplo, de luta contínua pela liberdade, como é o caso de mito de Ícaro e Dédalo, né? Com as famosas asas de cera. E dentro da psicanálise, uma vez que as teorias psicanalíticas foram sendo formuladas na clínica e depois passaram a ser usados outros fenômenos fora da clínica, os mitos foram usados como uma forma de exercício e comprovação das próprias teorias psicanalíticas. No seguinte pensamento: isso que eu vi num paciente, eu também já vi na história da humanidade. Então, a mitologia para a psicanálise não se restringe a apenas histórias interessantes, mas é um registro acumulado de um saber, né, da humanidade sobre a condição humana. E a gente tem diversos exemplos. Para falar, por exemplo, de um comportamento muito afeiçoado à sua própria imagem, Freud invocou o Narciso e criou uma condição fundamental do psiquismo, que é o narcisismo primário ou amor do eu, que inclusive esse termo é emprestado para um tipo de transtorno específico, transtorno de personalidade narcisista, que a psiquiatria estuda muito bem. Para falar de um bebê que é psiquicamente fundido com alguém ao nascer, e à medida que se desenvolve, sofre uma certa clivagem, no exílio do mundo ou da cultura, ele foi evocar o mito de Édipo. O mito de Eros e Psique é um mito fundador para a psicanálise, que fala sobre exílio e reencontro, alienação e retorno a si, a psique que pacifica o desejo, Eros que aumenta a tensão para realizá-lo, e assim por diante. Então, no fundo, o que uma análise produz é uma narrativa. Então, a mitologia pode se tornar um instrumento no qual cada pessoa vai construir o seu mito individual. Mas qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós elegemos mitos frágeis, mais frágeis do que nós mesmos. Elaboramos esses mitos com formas grotescas, de dramas cruéis, com deuses que muitas vezes são construídos à feição do ciúme e da paixão humanos, que são enfurecidos pelo ódio, que castigam aqueles que se desobedecem. Então, a razão proporcionou a tradição fantástica dos seres alados e mágicos, mas também coartou a certa inspiração dos protetores e benfeitores, fazendo com que a criação do nosso mito individual continuasse distorcido na figura da idolatria aos falsos deuses. Então, esse é o responsável pelo destrambelhamento do ser humano. Que os mitos, eles servem como uma necessidade para nós explicarmos a origem e a forma das coisas, né? Para que a gente possa saber sobre a natureza dos homens, para organizar as relações sociais, de modo a legitimar e determinar um sistema complexo de proibições e permissões, sendo uma referência para melhor entender a si mesmo. Mas devido a esse comportamento mesmista, dessa autoimagem distorcida, foram criados novos mitos com modelos pré-fabricados, facilmente introjetados, que confundem a ilusão com a realidade, que fazem apologia à compulsividade, à agressividade, à reatividade, à avidez, em alguns casos a anedonia, né? Essa incapacidade de sentir prazer em atividades normalmente agradáveis, o desprezo pelas experiências naturais, como a conversação salutar, a leitura edificante, o hábito de orar e meditar, aumentando
esse vazio existencial por considerar as virtudes algo fora de moda ou por aceitar um modelo extravagante de autorrealização que não parte de uma convicção interior. Então é preciso a gente pensar sobre tudo isso e perceber o como que a nossa eleição tem sido perniciosa para nós mesmos. E aí Joana também vai falar nesse capítulo que a consciência coletiva, herdeira do choque dos opostos, do ser e não ser, da coragem e do medo, do homem e da mulher, não sobrevive sem uma segurança mítica. Então ela mais uma vez vai falar sobre a importância dos mitos como uma autorreferência. É como se os arquétipos estruturados na convicção mitológica fossem ressurgindo na nossa profundidade psicológica, dominadores que prometessem glórias e castigos, prazeres e frustrações. E isso acaba fomentando uma violência dominadora. Então, se a gente não tem essa capacidade de escolher essas referências, a gente vai continuar nutrindo velhos medos, né? O medo de fazer alguma coisa errada e ir para o inferno, o medo dos castigos eternos, né? O receio de que eu posso desperdiçar a minha vida se eu tiver desde muito jovem um comportamento voltado para atividades edificantes. Pode fomentar a nossa busca por soluções rápidas e dentre elas certas religiões que oferecem cura de uma forma mais apressada e que também por isso são religiões mais dominadoras, e dentro de uma multidão incauta que não avalia bem os efeitos disso, apressada, imersa, né, essa multidão numa cultura consumista e desalmada, facilmente o ser se destrambelha, o ser se perde de si mesmo. E aí Joana vai apontar que a autorrealização pelo fanatismo mantém os bolsões da miséria socioeconômica moral, por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na terra mesmo. E aí ela define dois conceitos: o conceito da agressividade destruidora e da agressividade salvacionista. Ela vai dizer que a agressividade destruidora surge sempre quando a gente deixa de ter um mito de salvação pela fé. O quanto é preciso a gente acreditar em alguma coisa, senão a gente facilmente descamba para essa agressividade que visa destruir, a destrutividade, como a gente falou antes, né? Que visa aniquilar tudo que é contrário e que se contraria ao prazer na minha convicção. Mas há também uma certa agressividade salvacionista, que mesmo com essas religiões de referências frágeis, acaba acalmando os conteúdos psicológicos dos sujeitos. E aí a gente tem o surgimento de um mito da violência, que é o fato de tomar o poder pela força, que muitas vezes é calcado na miséria socioeconômica moral, no império da drogadição, que aí fomenta a cultura do ódio que a gente falou lá no início. O quanto que é importante a gente escolher as nossas referências para não nos perdermos. Então, enquanto a gente muitas vezes alimenta esses apelos destrutivos e autodestrutivos, quando deveria vigir o equilíbrio da justiça social, da fraternidade, dos deveres humanos, da promoção dos indivíduos, a gente acaba se perdendo nessa grande tragédia do cotidiano. E falando um pouco dela, Joana vai afirmar: a tragédia do cotidiano, ela se apresenta nas mil faces da violência que se mesclam ao comportamento geral, muitas vezes se disfarçando até em formas de submissão rebelde, numa humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes, no dorso desprotegido dos mais fracos. Ou seja, os nossos conteúdos psicológicos, que são mantenedores do equilíbrio, se encontram fragmentados devido aos choques do cotidiano.
e a violência com que nós fomos tratados, a gente tende a deslocar também para outros vínculos. E assim, o homem achando que aniquilará os outros, desestruturará a si mesmo, porque ele foge, se defende, reage agressivamente, se aliena, não consegue enfrentar a convivência, fugindo de si mesmo. Qual o resultado prático disso? Os indivíduos que fracassam, que enfermam, que se atritam, que debandam, que ressuscitam os mitos das velhas crendices dos males feitos. Essa parte é interessante. O que Joana está falando? Isso que acontece comigo, do meu infortúnio, é culpa de um trabalho que fizeram contra mim, é do mal olhado, é da inveja dos outros, né? Que eu sou muito invejado. A gente não inveja ninguém, mas é muito invejado. A gente é perseguido, tem delírios de ciúme, de despeito, que acabam forçando justificativas para explicar os insucessos que nós não conseguimos tolerar. Então, é muito importante a gente pensar sobre tudo isso, de como cristãos espíritas não sermos fomentadores dessa cultura do ódio, para que a gente possa eleger bem quais são as nossas referências, para que a gente não desestruture o nosso ser, né? E a gente consiga participar das relações humanas, né? Interagindo com as pessoas do nosso grupo social, sem necessariamente se fechar em guetos, em grupos, em convicções muito refratárias, né? Em ideias muito vitalizadas de forma exclusiva, mas a gente se abra para o questionamento, para novas perspectivas, né? E ela finaliza o capítulo dizendo que em toda e qualquer tragédia do cotidiano, ressalto os componentes psicológicos encarregados da desestruturação do homem, nesse processo de individuação para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de lhe proporcionar paz, saúde, realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência não competitiva, no entanto, cooperativa. É muito difícil a gente falar hoje em dia na sociedade de relação de grupo sem que imediatamente desponte esse elemento da competitividade. Como é raro, inclusive espontaneamente, escolhermos os trabalhos, as atividades, até as brincadeiras que sejam mais colaborativas e cooperativas, né? É uma grande dificuldade, por conta de todos esses padrões que a gente vem estabelecendo e nutrindo ao longo do tempo. E quando ela fala sobre a individuação, a gente precisa se deter um pouco mais sobre esse conceito. Mais uma vez, nós vamos recorrer à psicologia analítica de Jung. Jung esclarece que a individuação significa tornar-se único, na medida em que, por individualidade, na psicologia analítica, no conceito junguiano, nós entendemos uma singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nós nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Então, nós podemos traduzir individuação como tornar-se si mesmo ou realizar-se do si mesmo. Essa individuação tem a característica de criar e ampliar a nossa consciência, para que a gente possa tornar-se si mesmo, ter responsabilidade sobre os nossos atos, sendo assim, portanto, uma totalidade. Jung também nos diz que o conhecimento da razão é muito frágil, que é muito melhor olhar para o lado interior. E a meta do ser humano é justamente o seu amadurecimento psicológico. E como nós podemos trabalhar pelo nosso amadurecimento psicológico se nós continuarmos elegendo mitos exteriores e frágeis emocionalmente, moralmente, para que a gente possa
investir nesse trabalho de nos tornarmos mais nós mesmos, de nos apropriarmos da nossa própria realização. Então, nós precisamos dar atenção àquilo que quase sempre nós procuramos esconder. A individuação não é sinônimo de perfeição ou de purificação máxima. E também não significa se tornar egoísta ou individualista. A individualidade tem um sentido muito especial, que é a particularidade de nós mesmos. A individuação, assim, tem o sentido de completar-se, aceitando-se na convivência, não obstante as ambiguidades tão comuns ao ser humano. Olhar para o nosso lado reprimido, o nosso lado não desenvolvido, o lado que contém todos os potenciais para esta identificação e realização própria, e que muitas vezes nós deixamos de lado. E com base nisso, esses oportunistas, né, esses que se colocam como benfeitores de ocasião, se aproveitam da nossa imaturidade, da nossa fragilidade, para promover esses graves discursos que nós vemos ter tanta repercussão na nossa sociedade atual. E nós, completamente esquecidos e afastados de nós mesmos, acabamos, por vezes, nos deixando levar por essa onda da cultura de ódio. Então, que possamos nos precaver contra a tragédia do cotidiano, buscando reconhecer em nós mesmos os nossos potenciais para essa realização mais íntima. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperando que tenha sido de alguma sorte útil. Agradecemos penhoradamente pela presença de todos, pelo acompanhamento, pela companhia sempre. Gratidão por todos os comentários que vocês fazem, encorajadores. Deus os abençoe. E até a próxima semana, se Jesus assim permitir. Vamos então orar para agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre os teus ensinos. Te agradecemos por todo o apoio, proteção. Te pedimos força para que possamos nos estimular nesses desafios que estão apresentados à nossa frente, para que possamos enfrentar. Que Deus nos envolva com a tua santa e divina paz. Que assim seja. Um grande abraço, então, meus amigos.